Bom dia, me chamo Bruna Santana de Araújo. Hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso 1, que leva o nome de Procedimento Operacional Padrão Reprodutivo de Suínos. O que é o Procedimento Operacional Padrão, ou mais como conhecido POP? Ele é um documento em forma de manual onde encontra vários manejos adequados e que esse manejo eles melhora a qualidade da produção e melhora também a qualidade de vida dos reprodutores. Bom, a carne suína é a fonte de proteína mais consumida pelo mundo. O Brasil, junto com os Estados Unidos, estão em quarta posição como maior exportador. E a maior produção está localizada na região sul do Brasil. Comparando com outros tipos de produção, a suinocultura nos últimos 14 anos cresceu, principalmente no volume de exportação. Isso gerou vários empregos diretos e indiretamente. Mesmo com muitas melhorias no setor, ainda existe uma restrição pelo consumidor brasileiro. Muitos brasileiros ainda têm em mente a imagem do porco criado com restos de alimento, transmitindo doenças. Os manejos corretos na suinocultura são muito importantes, não só para a fêmea, na hora do parto, auxiliar-se caso for necessário, mas sim para os leitão, porque realizando os manejos corretamente nos leitão, você previne problemas reprodutivos e produtivos futuramente. A hipótese desse trabalho é patronizar as tarefas da granja da Faculdade do Oeste, minimizando o máximo de erro possível, tanto pelos funcionários ou até mesmo alunos, para não afetar a qualidade e o desempenho dos animais. O objetivo principal desse trabalho foi elaborar um manual de procedimento voltado para a suinocultura do Centro Zootécnico da UNOeste, para patronizar os manejos corretos e assim melhorando a reprodução e a produção dos animais. Para uma suinocultura é essencial a eficiência reprodutiva, e com os manejos adequados, corretos, você pode reduzir os dias não reprodutivos de uma fêmea, de uma matriz, e adiar o início da vida reprodutiva também delas. E pode até diminuir o intervalo entre desmame e cio das fêmeas. Em uma granja de suínos, se refere de 15 a 20% dos animais são fêmeas em parições. E essas fêmeas matrizes que mostram números superiores de leitão no primeiro parto tentam a ter leitegadas numerosas, maiores, em toda a sua vida reprodutiva. E se caso queira renovar ou inserir genética nova no seu plantel, adquirir animais das granjas multiplicadoras. O sucesso de uma granja está na seleção dos reprodutores, quanto para macho e para fêmea, na nutrição deles e nos manejos corretos. Esse trabalho teve início no mês de fevereiro do ano 2020 no setor de suinocultura, no Centro Zootécnico localizado na Universidade do Oeste Paulista, cidade Presidente Prudente. No setor da suinocultura do Centro Zootécnico, a gente não usa a inseminação artificial, somente a monta natural. O método que a gente usa é a cobrição controlada ou dirigida, que é o funcionário leva a matriz, a porca que está dando sinal de cio, até a baia do cachaço, e se o cachaço, o reprodutor, apresentar dificuldade em realizar a cópula, o funcionário pode auxiliar ele. E após esse manejo, a porca é levada para a baia de pré-gestação.
É importante lembrar que esse manejo de levar a porca até a baia do reprodutor deve ser realizado 2 vezes ao dia, uma de manhã e a outra à tarde. Cerca de 7 dias antes da data prevista do parto, a porca ela é levada para o setor de maternidade, mas antes ela passa por um banho com detergente neutro. Esse banho evita risco de contaminação de possíveis patogênicos e eles podem contaminar as matrizes que já estão no setor, né, que já estão nas baias de maternidade, a própria porca ou até mesmo os leitão. Esse prazo de 7 dias antes é importante para a porca se adaptar à baia de maternidade, ao ambiente. Os partos eles devem ser acompanhados, caso seja necessário possível intervenções de casos discócitos e se for necessário e se a porca apresentar muita dificuldade ao parir, pode-se aplicar a ocitocina. É muito importante realizar os manejos do leitão e o manejo principal é a secagem do leitão para evitar perda de calor. Então deve usar toalha, papel toalha e secar principalmente a região respiratória dos olhos e do ouvido. Após a secagem do leitão e se ele já tiver ingerido o leite colostro, se deve colocar ele no camaleador. É recomendado usar no chão do camaleador maravalha. Essa maravalha deve ser trocada de 4 a 5 dias ou, se caso ela apresentar algum tipo de odor, pode trocar até em 2 dias. A cura do umbigo deve ser feita no primeiro dia de vida do leitão. É importante lembrar que deve cortar e desinfectar imediatamente. É recomendado cortar de 3 a 5 centímetros do abdômen. E deve lembrar também que os equipamentos usados para esse manejo deve ser em boa condição. E é importante usar o iodo 10% na desinfecção. Os manejos, que também é realizado no seu primeiro dia de vida, que também são muito importantes, é o corte de dente, para não machucar o teto, né, e não ter infecção, e a aplicação de glicose para sua reserva energética. E a pesagem de cada leitão e se é macho e se é fêmea, também é muito importante anotar isso. O oferecimento de ração, ele acontece a partir do 7º dia de vida. Pode ser insólida. E a ração também é uma fonte de ferro para esses animais. O desmame no setor da UNOeste acontece com 30 dias de nascido. E especificamente uma sexta-feira, por conta de folga de funcionário. Porque aos finais de semana, normalmente não é o funcionário que toma conta do setor. Então é importante ele desmamar na sexta, que assim a porca retorna ao cio e durante a semana e ele já vai estar no setor, não um outro funcionário de fora. Os manejos realizados na desmama é a pesagem dos leitão, que também é armazenada em planilha, e esse leitão vai para o alojamento, chamado creche. E a matriz ela vai para a baia interna da instalação, onde acontece a secagem do leite e também evita a infecção na glândula mamária. Após realizar
a desmama, de 3 a 5 dias deve observar essa matriz e se ela apresentar cio, ela é levada à baia do cachaço e após 21 dias se tem a confirmação de prenhez. E se ela não voltou ao cio, ela é levado para a baia de pré-gestação para levar os devidos cuidados já citado. E se caso ela voltar ao cio, ela recebe uma nova cobertura. Bom, o meu trabalho foi esse. Agradeço a todos que participaram do meu aprendizado até agora, todos os professores e funcionários do setor que me ajudaram. E muito obrigado.